Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Este episódio será exclusivamente dedicado ao rescaldo da maior prova do mundo, a Volta à França, que terminou esta semana. Como sempre, mencionar o nosso blog, falsoplano.ghost.io, e o nosso Twitter, onde nos podem seguir e é onde nós temos mais atividade. Depois podem ouvir o podcast em Apple Podcasts, Spotify e no YouTube. Hoje temos connosco Ricardo Pereira, Miguel Pratas e Lourenço Graça. Eu sou o moderador deste programa, Henrique Augusto, e vamos começar pelo inevitável. Vingard faz a dobradinha de uma vitória autoritária e, como o representante da Jumbo neste painel é o Lourenço, eu queria-lhe exatamente dizer que as tuas abelhas este ano comem tudo e não deixam nada para os outros. Qual é que é o balanço que tu fazes desta segunda vitória consecutiva de Vingard e como é que achas, o que é que achas que foi fundamental para ele obter? Então, muito boa noite a todos, especialmente ao Miguel Pratas. Espero que ele esteja bem, de saúde e que esteja tudo bem com ele. Ah, Em relação ao Vingard, nós já tivemos várias discussões em relação ah, sobre este assunto nos últimos dias. Eu acho que o principal segredo da vitória do Vingard é ter uma excelente equipa à sua volta, que é a Jumbo. Uh, e principalmente quando perdeu o Tour em 2020 para o Pogacar, pensou, ok, nós temos que ganhar o Tour. Qual é que é a melhor estratégia que temos para fazer isso? E olharam para o Vingegaard, devem ter visto algumas características nele que se aperceberam que seria o ciclista ideal para tal acontecer e, e programam a época do Vingard para ele ganhar o Tour. Eu nunca me esqueço de umas palavras que o diretor da Jumbo disse no final do Paris-Nice, quando o Vingard leva um arraso do Pogacar, ele chega ao final e diz: isto não é o Tour. Lá está. E quando chegou ao Tour, eles souberam em que exato momento é que tinham que fazer diferenças, não andaram aos sprints no último quilómetro, uh, e quando chegaram à, àquela altura em que achava que era decisiva, o Vingard distanciou-se e, tal como ele disse, isto não foi decidido aos segundos, isto foi decidido com minutos. E foram largos os minutos que o Vingard deu ao Pogacar. Deixa-me agarrar exatamente aí no que tu disseste, que foi os momentos decisivos que o Vingard sentenciou o Tour. Tivemos 2 semanas completamente tac a tac, em que andávamos a falar se o Pogacar ia sprintar nos Campos Elíseos, em que isto era o segundo em que se andava a trabalhar dias inteiros para ganhar 4 segundos de bonificação, e depois em 2 dias, subitamente, primeiro no contrarrelógio, onde o Vingard ganha 1 minuto e 38, se não estou em erro, ao Pogacar, e depois no Col de La Loze, em que ele teve muito forte, mas sobretudo Pogacar colapsou completamente, tornaram este num dos tours com uma das maiores diferenças entre o primeiro e o segundo classificado. Tiveste sempre essa confiança de que não só até aí não era o Tour, como mesmo depois dentro do Tour ainda não tinham chegado os momentos decisivos do Vingard no Tour? Uh, sim, efetivamente sim, e não especialmente confiança no Vingard, mas especialmente na estratégia que a Jumbo tinha para este Tour. E como exemplo da minha confiança dou o que aconteceu no giro. O Roglic não faz assim um giro tão espetacular quanto isso. Até a primeira impressão que dá é que ele não está novamente na melhor forma. Mas chegamos ao contrarrelógio e ele arrasa aquilo tudo. E foi o que voltou a acontecer. O Vingard chega ao contrarrelógio e arrasa o Pogacar completamente. E sente-se, pelo menos eu fiquei a sentir isso, que se fosse preciso dar mais, ele até tinha dado mais. E o Pogacar No não. contrarrelógio? Sim. Eu não sei se ele não... Há quem diga que ele foi o melhor contrarrelógio de sempre, não é? Pois, Não mas sei, não sei se ainda havia lá mais para dar. a forma como ele ia a pedalar e vê-se que em relação ao Pogacar ele deu tudo o que tinha para dar, porque no dia a seguir arrebenta
completamente. E o Vingegaard não. O Vingegaard nessa etapa a seguir que o Pogacar arrebenta, dá novamente a sensação que se for preciso, salvo erro, não é ele que ganha a etapa, mas que se fosse preciso que ele ia lá chegar. Que ele chegava lá. Sim, isso eu concordo, que eu também, no Col de la Loze, se ele tivesse que andar mais, tinha andado mais. Mas se o Ou seja, Pogacar na roda, não era preciso. sim, ou seja, eu acho que a equipa do Jumbo geriu muito bem todo o Tour. E eles sabiam que era ali o momento. Era no contrarrelógio. Eles sabiam que era aquele momento em que podiam fazer efetivamente as primeiras grandes diferenças. Eu sinceramente nunca esperei que o Tour terminasse com esta distância entre os dois. Achava efetivamente que o Vingegaard iria vencer, mas nunca com desta forma tão autoritária. Porque lá está, mesmo no contrarrelógio, o Pogacar faz um contrarrelógio fantástico. Mas ainda assim, lá está. Eu sou da opinião que eles decidiram. Eles agarraram num ciclista e pensaram: ok, tu vais ganhar o Tour. Não precisas de ganhar mais nada, tu só precisas de ganhar o Tour. E foi o que aconteceu. Já durante 2 anos consecutivos. Eles agarraram no ciclista que a única coisa que tem que fazer é ganhar o Tour. E é isso que ele faz. Ricardo, sem prejuízo de, se quiseres inicialmente fazer um comentário aqui à análise do Lourenço, eu queria pegar nestas últimas frases dele, dos 2 touros consecutivos, para te dizer que está um bocadinho no ar a sensação que já vimos noutras vezes, de que agora é impossível bater Vingegaard e de quantos touros, se vai ganhar 5, se vai ganhar 7, se vai ganhar 10, ou que vai dominar o Tour durante muitos anos. É mais um falso alarme, ou tu achas que é mesmo perto de impossível bater esta combinação Vingegaard-Jumbo no curto e médio prazo? Parece impossível. Também parecia impossível bater Pogacar. Também parecia impossível bater Bernal. Parece. Mas entretanto, daqui a um ano aparece outro super ciclista e já não é assim tão impossível. A minha pergunta, Ou daqui desculpa a um ano interromper-te, o Vingegaard cai e já não é assim tão impossível. era exatamente nesse sentido de há diferença entre o que o Vingegaard mostrou e a sensação que tínhamos com Pogacar, ou com Bernal, ou com Froome, ou Contador, ou o que tu quiseres. Eu acho que há diferença. Há diferença, mas não parece ser tão impossível bater. Apesar de os números dizerem que o Vingegaard é um dos melhores trepadores de sempre, a contar com a época, eu não vou dizer dourada, talvez a época negra do ciclismo, mas apesar disso, dá a sensação que Pogacar não está assim tão longe. Só não se foca o suficiente no objetivo principal da época. Mas, e tem um dia por ano em que leva uma. Também tem um podemos dia pôr por a ano questão atropelado. de outra forma. É se no futuro há alguém que possa bater Vingegaard ou Pogacar. Sim, essa é outra questão, mas isso é só adivinhação, certo? Claro que nós vemos ciclistas como Ayuso, que parecem estar nessa linha de performance, que de um ano para o outro irá estar neste nível, mas se só pensarmos nestes dois, Pogacar e Vingegaard, e tentarmos comparar com quem é que estava perto de Bernal, quem é que estava perto de Froome, quem é que estava perto de Contador, eu diria que Pogacar está mais perto de Vingegaard do que qualquer outro esteve perto de Bernal, Froome, Contador, por aí fora. Eu acho que... Bernal, duvido... não concordo muito, mas em relação aos restantes, sim. O Bernal parece muito jovem mesmo. Uhum. E ainda era naquela altura em que corredores tão jovens não apareciam tão bem. Portanto, nós pensávamos que ele é muito jovem, ainda nem atingiu o seu pico de carreira. Isto vai ser um domínio avassalador nos tours nos próximos anos.
depois Sim, só estou a dizer aparece que não, acho Pogacar. que não havia esse desnível todo. Ou seja, quando tu disseste para o segundo, não é? Havia em relação àquilo que nós achávamos que o Bernal Sim. iria ser. Eu não sei se vocês Sim, têm o noção, desnível- mas o Bernal é mais novo do que o Vingarde. O desnível do Bernal era o pensar no potencial dele. Uhum, certo, exato. Sim. É outra perspectiva. Pronto. Nesta altura, nisto do Vingarde é pensar na capacidade do Vingarde atual e pensar que o Pogacar, para mim, o Pogacar não está assim tão longe, mesmo na altíssima montanha, ao ponto de pensar que não vai dar luta para o ano. Se focar no Tour, ou se reduzir um bocado as provas, ou modificar as provas em que participa para o ano. Modificar a preparação. Eu tendencialmente concordo contigo em relação a isso, mas também vamos deixar o Pogacar um bocadinho mais para a frente. Queres acrescentar alguma coisa ainda ao raciocínio que estavas a fazer em relação ao domínio do Vingar? Não, eu só não concordo com o Lourenço quando ele diz que o Vingegaard só se foca no Tour. É certo que há um pico de forma no Tour, isso é óbvio, mas ele está bem o resto do ano, portanto não acho que seja assim tão preto ou branco. Claro que há até a situação do Paris-Nice, mas fazer o pódio no Paris-Nice atrás do Pogacar e do melhor Gaudu de sempre, não acho que seja vergonha nenhuma. Acho que até é um resultado decente, pronto, não é o resultado de quem é vencedor do Tour, mas é um resultado decente. Mas depois vence o resto das provas, portanto não concordo com o Lourenço quando ele diz o Vingegaard foca-se nesta prova. Tem um pico nesta prova, sim. Se foca nesta prova, não acredito. Essa questão vai ser posta à prova porque Vingegaard, no dia em que confirmou a sua segunda vitória consecutiva no Tour, surpreendeu-nos, pelo menos a mim, também anunciando que ia à volta à Espanha. Como é que tu encaras esta decisão e o que é que estás à espera que o dinamarquês consiga entregar em Espanha? Desculpa, Ricardo. Desculpa só dizer uma coisa. O Vingegaard, até esta altura, entrou em 5 provas. Sabes em quantas entrou o Pogacar? Mas isso é porque o Vingegaard não faz provas de um dia. Sim. 12. Está bem? Não, quantos dias de corrida tem o Vingegaard? Não devem ter muitos de diferença, eu diria. Alguns, mas não muitos. Até porque o Pogacar já teve aleijado, se calhar até tem menos. 21, então 22, 23, vão seguindo conversa. Isso diz cá em baixo, mas não precisas de contar. É. O Vingegaard tem 46 e o Pogacar tem 42. Pronto. Mas sim, é porque teve aleijado. Se não tinha aqui os da volta à Eslovénia, tinha mais 5 ou 6, teria mais 1 ou 2 dias. Mas é diferente andares a fazer sprints. Mas é diferente andares a fazer etapas de sprint ou andares a fazer volta a Flandres com um objetivo de uma época. Ou com um objetivo daquela fase da época. É diferente. Eu acho que é diferente. Mas não acho é que esteja tudo aí. Não acho. Nem que o Vingegaard anda mal o resto do ano. Isso é factualmente falso. Lourenço, sei que tu não concordas, que achas que o Vingegaard se foca no Tour e prepara só o Tour, dá lá, e no resto do ano anda tão bem. Não sei, nós podemos ir prova a prova e ver as expectativas que tu tinhas em relação ao Vingegaard nessas provas e ver o que é que ele fez. E se calhar vai mudar de opinião. Mas acho que agora não é essa a discussão que temos. Em relação ao Vingegaard Deixa eu só fechar aqui a questão com o Lourenço e se ele quiser dar-lhe a oportunidade do contraditório. É verdade que ele só entrou em 5 provas e ganhou 4, não é? Certo, eu não acho que ele ande mal o resto do ano. Eu só acho que tens outros ciclistas, como por exemplo o Pogacar, que se focam ou que têm vários objetivos ao longo da temporada. Certo, eu acho que isso é verdade. O Vingegaard tem um, que é o ganhar o Tour. Nos outros, é claro que pronto, como é muito melhor que alguns dos outros colegas que entram, é claro que ele vai acabar por ganhar, com maior ou menor dificuldade. O problema é quando tu dizes que o Vingegaard se foca no Tour, faz lembrar coisas como o Andy Schleck, que não andava o ano todo e depois ia ao Tour e aparecia em forma. Percebes? É isso que faz lembrar no ciclismo. Okay. Sim, mas não é. Tu queres dizer que ele se foca no Tour porque tem um pico de forma no Tour e não tem pico de forma no resto da temporada,
Mas mesmo assim tem bons resultados. Ou seja, não podes dizer que ele não está bem o ano todo. Ele está bem. Sim, vamos No ver, porque Tour lá é que está no está. pico de A forma. única, Sim, mas certo, a questão mas aqui a para mim única é... prova importante que ele foi o Tour. O que é que ajuda A no única caminho prova para o Tour? importante. No caminho para o Tour, o que é que ajuda ao Pogacar a ir fazer a volta à Flandres? Nada, não tem nada a ver com a preparação dele do Tour. O Vingegaard não faz nada que não seja no sentido de estar muito bem no Tour. O que não invalida que ele esteja bem o resto da época. Eu estou meio a meio nesta discussão, mas acho que podemos avançar. Sim. Lourenço, mais alguma coisa? Não? Então vamos lá para o que é que, para as expectativas que temos em relação ao Vingegaard na volta à Espanha. Então, Vai trabalhar ou não vai? Perguntaste se achavas que era uma boa decisão. Eu acho que é uma boa decisão. Uhum. A Jumbo quer fazer o que ainda não foi feito e quer ganhar as 3 grandes voltas. Portanto, acho que é uma boa decisão ter lá os 2 líderes, os 2 grandes voltistas da equipa. Quem é que vai trabalhar para quem? É a questão do milhão de euros, não é? Eu acho que é mais provável Vingegaard trabalhar para Roglic do que o contrário, à partida. Ou seja, acho que à partida é mais provável estar Vingegaard lá para trabalhar para Roglic do que o contrário. Em que condições é que ele pode trabalhar para Roglic? Para mim é se Roglic estiver mais forte que os outros. Se Roglic estiver na liderança. Ou se ele entrar muito mal na volta, pode acontecer. Eu acho que, ou se Vingegaard estiver mal, se não estiver nas condições para ganhar, claro. Em condições é que ele pode deixar de trabalhar para Roglic. Se Roglic mostrar que não está no nível suficiente para bater, o que pelos vistos vai ser o Evenepoel, o Ayuso, talvez o Mas, se é que conta para estas contas. Mas eu vejo mais fácil a Jupe chegar ao pé de Vingegaard e dizer vens à volta e vais trabalhar para Roglic do que ao contrário. E qual é que foi a última vez que vimos um... Eu acho que isso não... para mim isso não está em cima da mesa. Ele não vai trabalhar para Roglic. Ele pode ir sabendo que em algum... Ou que se a estrada o puser no sítio dele, vai ter que trabalhar para Roglic. Mas não acho que ele vai estar à segunda ou à terceira etapa a fazer no comboio de montanha. Isso também acho que tu não achas, não é? Sim, claro. Não o vejo Vingegaard a trabalhar à segunda etapa para o Roglic. Ele vai ter a oportunidade dele. Agora, ele sabe, e na Jumba até isso costuma ser bem definido, se em algum momento o Roglic mostrar que está mais forte, ele vai ter que trabalhar. Mas não me lembro de qual foi a última vez que vimos um vencedor do Tour em título a trabalhar para um colega. Eu também não me lembro. O que eu acho é que a personalidade do Vingegaard permite-lhes fazer isso. Porque acho que Vingegaard é aquele corredor que segue à risca o plano da equipa e não parece ter um ego suficiente para chegar lá e bater com a mão na mesa. Olha, isto é meu, eu sou o vencedor do Tour, portanto eu não trabalho para ninguém. E pronto, vamos passar então do lado bonito da história do vencedor, mas o desporto faz sempre dois lados. Do outro lado temos os vencidos, e em representação dos vencidos e de Pogacar, temos o Pratas, como o Lourenço faz para a Jumbo, o Pratas faz para o Pogacar. O teu menino, ou o nosso menino, como te quiser chamar, que eu também cada vez mais gosto muito dele, caiu com estrondo. O que é que se passou no contrarrelógio, mas sobretudo no Col de la Loze, para ele ser praticamente não, eu não te digo isso, entre os homens do top 10 da geral, foi o último classificado nessa montanha, perdendo 6 minutos quase para o Vingegaard. O que aconteceu é muito simples. Acabaram as pilhas, acabou o combustível. Nunca tínhamos visto Pogacar numa situação destas, a quebrar dessa forma, mas aconteceu. Qual é que é a razão? Eu acho que tem a ver com a preparação, né? Teve 2 meses e tal sem fazer nenhuma prova, praticamente só fez os campeonatos nacionais da Eslovénia. Não, apesar de ter dominado, não é grande indicador, porque a concorrência e o estilo das corridas não tem nada a ver.
A lesão em si não parece ter afetado, porque ele sprintou bem logo na primeira etapa e nas etapas seguintes, com as bonificações que teve, sprintou sem qualquer problema, por isso não parece que o pulso tivesse algum impacto. Agora a preparação em si claramente teve. Enquanto o Vingegaard fez o calendário normal com a preparação específica, o Pogačar teve ali 2 meses e tal parado. Então, e em relação a isso, ele anda bem durante 15 dias e depois de um dia para o outro dá-lhe uma quebra daquelas? Ele anda bem porque foi obrigado a isso também, não é? Teve ali 4, 5 etapas no limite a tentar recuperar segundos escassos. Sim, mas as pernas estavam lá, não é? Claro que estavam, e nós vimos naquela etapa do Puy de Dôme, a exibição dele foi incrível e nesse dia acho que ninguém aqui do grupo, no final desse dia, ninguém aqui do grupo, até mesmo o Lourenço, diria que o favorito a ganhar o Tour não seria o Pogačar. Ele passou esses dias da segunda semana sempre melhor do que o Vingegaard, e se calhar não era isso que nós esperávamos. E acho que é mais acérrimo fã do Vingegaard e o maior hater do Pogačar estavam rendidos as exibições nesses dias, apesar de ainda assim ele não ter conseguido recuperar a desvantagem que tinha perdido naquela etapa em que perdeu 1 minuto, mas mostrou-se claramente melhor e esse esforço extra dá uma sensação que foi mesmo no limite, aquela etapa em que ele ganha 8 segundos ao Vingegaard, eles iam os dois, como eu nunca os tinha visto, completamente rebentadíssimos. Aí podiam, se calhar, se essa etapa tivesse mais 1 ou 2 km, eu acho que o Vingegaard até ia apanhar o Pogačar. O Pogačar estava com uma cara como eu nunca tinha visto, mas claramente eu não esperava ver uma vantagem tão grande no contrarrelógio. O Henrique muito menos, mas não vou falar aqui de apostas extra aqui internas nossas. E não há muito mais a dizer. Acabou o combustível. Então, e isso é a tua análise para este tour. E tu achas que, ou seja, nós podemos associar esta derrota, somando à do ano anterior, ao planeamento, à lesão que impediu a preparação perfeita, até à queda que ele teve no dia do Col de Lalouse, ou achas que simplesmente nesta fase e nos anos vindouros o Vingegaard é mais forte, é o melhor voltista? Espera aí, desculpa, antes disso... Lourenço, querias só dizer alguma coisa em relação ao que o Prata estava a dizer? Queria só dizer que nessa etapa, nessa incrível, fantástica, fenomenal exibição do Pogačar, ele ganha apenas 8 segundos ao Vingegaard. Não, mas São apenas 8 segundos no Puy de Dôme. Mas já tinha ganho 20 e tal na etapa anterior. Portanto, teve ali uma sequência de etapas sempre melhor. Certo, mas se tu fores a ver, eu não tenho, eu estou a tentar, vocês podem seguir, eu não tenho certo qual é que foi a quantidade de segundos que o Pogačar ganha em bonificações, mas eu salvo erro, eu li que tinha sido 53 segundos. Ele faz 51 e o Vingegaard 29, ou seja, 22 de diferença. Pronto, 22 segundos de diferença. Ou seja, eu acho que isto esteve sempre controladíssimo para o lado do Vingegaard, porque lá está, nunca se viu uma etapa em que o Vingegaard rebentasse completamente. E quando tiveram que se fazer feitas diferenças, as maiores diferenças foram sempre feitas pelo Vingegaard, que foi quando o Pogačar deu completamente o estouro, e ainda antes, na etapa em que o Hindley ganha. Logo nessa terceira ou quarta etapa etapa. o Hindley ganha e o Vingegaard ganha 1 minuto.
Eu acho que o Pogacar nessa etapa limitou muito bem as perdas, porque ele podia ter perdido ainda mais tempo. Ele não deixou-se ir no Exatamente. seu ritmo e no final dessa etapa todos punhamos o Vingegaard como claro favorito. Na etapa seguinte foi a do Tourmalet, em que a Jumbo preparou a etapa na perfeição com o Van Aert a apoiar o Vingegaard e a atacarem um Pogacar em baixo de forma, e a verdade é que isso acabou por sair furado porque o Pogacar ainda ganhou tempo nesse dia, apesar de não ter sido muito. Mas não acho que o que tu disseste não vai contra aquilo que eu disse. Não, tu disseste que no final da etapa do Puy-de-Dôme toda a gente dizia que o Pogacar era o favorito. Sim, eu também achei essa afirmação um bocado Claro. Então, ele estava a ganhar tempo em perentória. todas, nessas 2 ou 3 etapas. Toda a gente dizia que o perfil era mais ao jeito do Vingegaard e o Vingegaard perdeu tempo nas 3. Sim, mas a questão é que as grandes diferenças estavam por se fazer e nós nunca vimos o Vingegaard colapsar. Eu, na altura, se não me perguntasse a seguir ao Puy-de-Dôme, eu ia dizer que o Pogacar ia ganhar o Tour, mas não acho que fosse tão claro como tu estás a querer fazer parecer. Dá-me a ideia. Nunca achei que fosse assim tão claro. É mais por aí. Mas pronto, vamos avançar. Em relação àquilo à pergunta que eu tinha feito antes do Lourenço me ter feito aqui sinal em relação a isso, era estas atenuantes todas, quase que nós damos à derrota do Pogacar deste ano. Tu achas que o Pogacar pode dar a volta a isso e para o ano estar realmente na luta taco a taco, ou assumes que simplesmente neste momento Vingegaard é um voltista e um trepador mais forte? Sim, acho que é o trepador mais forte. Nunca teve as quebras que o Pogacar já mostrou contra ele. Mas eu acho que estão os dois a um nível semelhante em três semanas. Na época passada, claramente Pogacar tinha excesso de confiança, a equipa era pior, ele tentou ir a todas naquela etapa em que ele responde a 7 ou 8 ataques e depois lixou-se. Eu acho que aí foi um bocadinho teve que cair na realidade. Eu acho que fez-lhe bem perder esse Tour, e não estou a retirar qualquer mérito ao Vingegaard. O Vingegaard foi claramente o vencedor merecido. Este ano acho que tem aqui a ver com esta preparação nos últimos 2 meses. Não acho que o Pogacar deva mudar o calendário, como o Lourenço muitas vezes diz. Ele é assim, ele é um fora de série, gosta de fazer essas corridas, acho que pode fazê-las e cabe no calendário. Se calhar pode gerir um bocadinho melhor, em vez de fazer 10 faz 8. Por exemplo, o Remco, o ano passado, tinha assumido os 4 ou 5 grandes objetivos e cumpriu 4 deles. Só falhou talvez o menos importante, e perdendo de forma surpreendente, que foi ganhar a Liège, e aí o Pogacar nem teve presente, salvo erro, por Covid. Depois Era um casamento. Não foi na altura, foi por causa de um casamento, uma coisa qualquer. Depois tinha o objetivo de ganhar a Clássica de São Sebastião, ganhou. Tinha o objetivo da Vuelta, ganhou. Tinha o objetivo dos Mundiais, perdeu o Mundial de contrarrelógio para o Tobias Foss, surpreendentemente, e depois nos Mundiais arrasou. Portanto, aqui o Remco tinha muito bem definidos os seus objetivos e conquistou. E se calhar é isso que o Pogacar tem que fazer um bocadinho melhor, mas eu acho que ele não deve abdicar dessas clássicas e desses monumentos. Acho que ele deve continuar a fazer, simplesmente deve fazer se calhar uma vantagem melhor e continuar a ser o corredor que é, e a querer ganhar as provas que eu também acho que sim, mas não seja por uma questão de um ponto de vista egoísta enquanto espectador, que é muito divertido vê-lo a fazer essas coisas. Se ele ganha o Tour ou não, isso é um problema dele, mas para mim não é. Lourenço, queres discordar do Prata só mais uma vez antes de avançarmos? Eu queria discordar, porque acho que efetivamente se o Pogacar quer chegar ao nível do Vingegaard no Tour,
tem que fazer um planeamento diferente. Porque eu acho que, efetivamente, se ele tiver um planeamento diferente, ele pode chegar ao Tour e ser melhor que o Vingegaard. Porque ele tem características para isso. Ele simplesmente, e tal como tu disseste e bem, já o ano passado parece que ele, no início, e depois isso correu-lhe bastante mal, de mérito dele e mérito da Jumbo como corre aquela etapa, em que ele, o ano passado, começa o Tour a querer vencer todas as etapas. Ele discutia quase todas as etapas. E a certa altura parece que existe um bocado. Ele sabe que é incrível, na minha opinião. Provavelmente ele vai acabar e vamos estar aqui a falar que ele vai ser provavelmente o melhor ciclista de todos os tempos, mas ele tem que começar a definir objetivos. Ele não pode. Ele chega a certos momentos a mostrar alguma sobranceria porque quer ir a todo o lado sabendo que é melhor e que vai ganhar. Eu acho que ele tem que ter um bocadinho de calma e efetivamente começar a definir objetivos por temporada. Ele pode chegar ao final da carreira dele e ter ganho todas as provas que ele adorava ter ganho, mas começar a separá-las nos anos. Porque efetivamente ele tem capacidade para ganhar todos os momentos, ser mais de uma vez campeão do mundo e voltar a ganhar o Tour. Simplesmente tem que começar a planear melhor a temporada dele. Pode-se falar da questão de que a lesão afetou-lhe a preparação. Eu acho que mesmo que ele não tivesse a lesão e mesmo que tivesse continuado a treinar, ele ia perder novamente o Tour. Porque lá está, e agora reformulando a minha frase, estamos a falar de um que, na minha opinião, é melhor que outro, que é o Pogacar, é melhor que o Vingegaard. No entanto, o Vingegaard tem como objetivo ganhar o Tour. O Pogacar tem vários objetivos ao longo da época e quer estar sempre em forma. E já se percebeu que isso, se calhar, não consegue. Isso não pode ser bem assim. Eu até acho que o ponto não pode não ser só esse. Eu acho que o Pogacar a ter que fazer alguma mudança, só para dar aqui também a minha opinião sobre o tema, é nas características. Ou seja, não é na questão de estar no pico de forma no Tour ou não, é se calhar ter que abdicar um bocadinho de alguma da exclusividade que ele tem que lhe é mais útil para as outras provas do que propriamente para o Tour, para conseguir ser um trepador ao nível do Vingegaard. Vamos passar aqui aos restantes ciclistas do pelotão, à luta pelo pódio e ao top 10. Dar a palavra ao Ricardo. E quem fechou o pódio foi Adam Yates, hein? Quem diria? Acho que é mais ou menos expectável. Sei lá. Não acho que seja uma surpresa muito grande. Já tinha dado mostra este ano que estava realmente num muito bom nível a subir. E, quer dizer, estando na equipa que está, sabe-se que vai se apresentar em forma. Não é novidade uma equipa ter mais que um corredor no pódio. A Sky fez com alguma regularidade. A Movistar também chegou a fazer. Sei lá, eu disse que o British Channel também. Trek, sim, a Leopard Trek, que era, dos suecos, também chegou a fazer. Portanto, não é uma novidade. Teve bem, teve de acompanhar Pogacar a maior parte do tempo, a maior quantidade de tempo possível. Foi o melhor gregário da prova. Não foi Kuss, que não aguentou em vários momentos em cada meeting lá andou. Foi o melhor gregário da prova. E com naturalidade chegou ao pódio. Também, claro, com alguns azares de outros corredores, como o Windley, que caiu e afetou muito a sua performance. Mas não vejo grande surpresa neste pódio de Adam Yates. Pronto, eu vejo, eu não estava à espera dele no pódio, tanto pelo Pogacar como achei que ele teve sempre esta tendência ao longo da carreira de durante as 3 semanas ter alguma quebra, e eu pensei que a trabalhar então ainda mais seria assim.
Sim, Eh, isso das quebras existem nele e no irmão, mas não acho que seja uma surpresa incrível que ele tenha terminado no pódio. O pódio não é ser vencedor, né? uhum. Portanto, E é o um pódio pódio a neste 11 minutos, caso não é? a Acho eu. 11 Ou minutos perto do disso. primeiro. Sim. Portanto, ainda é um pódio bem distante, mas mesmo sendo expectável alguma quebra, não acho Que que tenha seja uma sido por surpresa. aí. Pratas, em relação ao restante top 10, tivemos muita gente de menos a mais, Simon Yates, Bilbao, Félix Gal, sobretudo. Os que vieram de mais a menos, muitos, também por causa das quedas, a do Hindley, o Ricardo já referiu, e o Carlitos também caiu nos últimos dias, afetando as suas hipóteses de lutar pelo pódio. E tivemos Godu, que pronto, teve sempre mal. Dentro destas lutas secundárias, quais é que te chamaram mais a atenção? Aqui a luta pelo pódio, tivemos aqui estes 3, 4 nomes a lutar pelo pódio, pelo top 5, vá. Sinceramente foi a luta que me chamou mais a atenção. Eu gosto muito do Yates como caçador de etapas, não gosto muito como voltista, porque eu acho que ele nunca mais vai ganhar nenhuma grande volta. Desculpa, qual deles? O Simon Yates. Sim, o Adam nunca tinha ganho nenhuma, por isso, enquanto caçador de etapas, não estava a sair muito bem. Por isso surpreende-me este quarto lugar do Simon Yates, que fez um tour incrível e sem grande equipa à volta dele, na minha opinião. Gostei muito de ver o Carlos Rodrigues. Eu tinha esperanças nele, mas surpreendeu-me. Chegou a estar no pódio com aquela vitória incrível e gostei muito de ver a forma como ele se defendeu nas últimas etapas após aquela queda feia. Portanto, são os dois nomes que eu quero destacar, além do Bilbao, que eu também não esperava vê-lo terminar tão à frente. Não me surpreende o top 10, não me surpreende a vitória da etapa, mas surpreende-me terminar na posição em que terminou um corredor que, mesmo nós já falamos aqui algumas vezes, em voltas de uma semana é dos mais regulares, a par do João Almeida e do Roglic e do Pogacar. Aqui comparando mais com o João Almeida, ficam sempre dentro do top 10, mas se formos ver as últimas grandes voltas que o Bilbao terminou, ele também termina sempre dentro do top 10, está sempre ali entre o top 5 e o top 10 e consegue, de certa forma, discretamente terminar ali no top 10, e esta para mim foi a melhor grande volta que ele teve. E outro nome que merece todos os elogios é o Félix Galo. Não esperava que ele fizesse a exibição que fez. Eu tinha muitas esperanças no Ben O'Connor. Acho que o Ben O'Connor nunca mais vai liderar a G2R numa grande volta, até porque agora é o Félix Galo, mas surpreende-me ele ter terminado no top 10, ter conseguido uma vitória numa etapa, e se calhar se tivesse gerido de outra forma, poderia ter abdicado do top 10 e ter vencido a camisola da montanha. Muita atenção aqui ao Félix Galo nos próximos Ou anos. podia até ter mencionado a um lugar mais alto, porque foi ele o único que em alguns momentos conseguiu acompanhar Pogacar e Vingegaard, mas foi a questão de não entrar como líder. Ele logo em Bilbao Exatamente. perde 6 minutos, acho eu, logo Sim, nos primeiros dias. ele começou, salvo erro, terminar a primeira semana fora do top 15, já com alguns minutos Sim, de atraso ou para o mais top para trás 10. até. Ou mais para trás até. Queria-te ainda pedir um comentário. Dentro desta luta do top 10 houve dois nomes que me despertaram interesse, mas que acabaram por ficar de fora, que foram Sepp Kuss e Pidcock. Pidcock é o que nós já sabemos. Ele tem capacidade para fazer 3 semanas, mas não pode fazer o calendário que faz. Agora, se ele gosta de não fazer só estrada, e por vezes as equipas têm que aceitar os caprichos das suas estrelas,
ele tem esse estatuto em Inglaterra, mas se ele se quiser dedicar às grandes voltas, tem claramente que se dedicar mais à estrada. Ainda vai a tempo, não sei se é a melhor opção para ele, isso só ele é que sabe, mas mais uma vez fez excelentes desempenhos, e vamos ver se não vai ser a estrela da Ineos nos próximos anos para as grandes voltas. Também vamos ver agora se o Carlos Rodrigues vai renovar ou não. Parece que aquilo está mais ou menos 50-50, Movistar ou Ineos. Vamos ver. E o Sepp Kuss, já não há palavras. Quer dizer, as grandes voltas que a Jumbo ganha tem sempre a presença dele. Já tinha feito um giro incrível, agora faz um tour fantástico. Só não fica no top 10 por um azar. Já no final, fantástico mesmo. E será que ainda vai à volta? Olha, eu acredito que sim. Vamos continuar contigo, Pratas, mas vamos mudar aqui completamente de assunto. Vamos para os homens rápidos e neste caso para a camisola verde. Não chegou bem a ser uma luta pela camisola dos pontos, porque o Philipsen, juntamente com o Van der Poel, mas Philipsen dominou completamente com 4 vitórias em etapas nas primeiras 11 ou 12 etapas, se não estou em erro, e venceu com mais de 100 pontos de vantagem. Foi este o tour de afirmação do belga enquanto o melhor sprinter do mundo? Sim, de certa forma já tinha sido na última semana do tour anterior, já tinha vencido 2 etapas. Ele no Tour 2021 tinha feito uma série de pódios. No ano passado foi em crescendo e terminou com as 2 vitórias nos últimos 2 sprints. E este ano arrasa nos primeiros 4, ganha 4 em 4 ou 4 em 5, como vocês quiserem. E depois só não ganha mais porque há uma fuga que chega, há um ataque que chega antes do pelotão, depois há outra fuga que não por perder no photo finish. Acho que é claramente o melhor sprinter do mundo neste momento. Se virmos quem é que faltava de sprinters no nível alto, acho que o Merlier e o Olaf Kooi são os únicos nomes que faltariam. Outros como o Deli, o Ennett, o Demar, o Groves, acho que estão os furos abaixo. Por isso, para mim, claramente assume-se como o melhor sprinter do mundo. Foi uma vitória, foi uma aposta ganha por parte da Alpecin, que não fez rigorosamente nada sem ser com o Jasper Philipsen. Eu nem sei se eles fazem mais algum top 10. Mas ganhou 4 etapas. E um comentário às polémicas em que o Philipsen se viu envolvido. Eu acho que as polémicas, primeiro que deves estar-te a referir aqui àquelas 2 etapas dos desvios que ele faz, não é? Em relação à primeira etapa, eu não acho que ele tenha feito rigorosamente nada irregular. Acho que simplesmente o final estava mal desenhado. O tracejado na estrada não acompanhava a reta, que na verdade não era uma reta. Eu acho que ele não fez nada de mal quando se colocou à frente do Van Aert. Depois na etapa seguinte, julgo eu, houve ali mais polémica com ele e também com o Van der Poel, acho eu, que se pôs à frente do Bini. Do Bini, sim. Acho que foi com o Bini. Aí já é mais. E depois teve aquela questão, discutível. e depois teve aquele dia que até acaba mesmo por vencer a fuga, que ele se arma em patrão do pelotão. Essa foi a que eu não gostei. Os sprints dou de barato. Sim, aí sim. Eu acho que ele já está a chegar a um patamar em que se quer assumir como o patrão dos sprinters, tal como foi o Cavendish. E esses patrões, de certa forma, têm um mau gênio, não é? São mais agressivos, querem partir na frente, querem se assumir perante os outros, e eu acho que ele não o fez da melhor forma. E atenção que ele também já estava ressabiado
com o que tinha acontecido na etapa anterior que ganhou o Asgreen. Pois, mas isso foi por incompetência da equipa dele. O rapaz, o Pascal Encorn, não tem nada a ver com isso. Obviamente. E na camisola das bolinhas tivemos um motivo de festa, pelo menos para mim, que foi fugiu aos favoritos ao fim de 4 anos seguidos a ficar entre os homens, a ficar com o vencedor do Tour. E o Lourenço, a mim sabe-me sempre bem. E a ti, gostaste de ver Ciccone e a Trek a lutarem tanto, a honrarem esta camisola e no fim a saírem com a vitória? Olha, por um lado não, porque tinha apostado no Vanguard para vencer a camisola da montanha, exatamente pelo facto de nos últimos 4 anos ter calhado sempre aos homens da geral. E no nosso top 10 atribuí a camisola das montanhas ao Vanguard, por isso não, desse lado não fiquei nada satisfeito. Pelo Ciccone e pela Trek, fiquei satisfeito porque efetivamente a Trek trabalhou muito bem. Uma menção honrosa, por exemplo, para Mads Pedersen, que pela equipa fez sempre uma bela prestação, para além de ter vencido uma etapa, teve uma bela prestação a trabalhar para que Ciccone conseguisse levar a camisola das bolinhas. E Ciccone é um ciclista que eu aprecio, e a Trek também acho que pela equipa que tem, porque acho que é uma equipa com ciclistas que têm valor, já merecia uma vitória deste género, apesar de não ser na... Até é raro vermos uma equipa unir-se de tal forma e trabalhar e controlar o pelotão pela camisola da montanha, não é? Exatamente. Levaram a sério. Foi a parte que eu gostei, é isso, levaram a sério e no fim Exatamente. vitoriosos. Para além da Emirates e da Bora e da Jumbo, vimos também a Trek efetivamente algumas vezes na frente do pelotão com o objetivo de conseguir a camisola das montanhas, eu quero dizer camisola da montanha e das bolinhas, as duas ao mesmo tempo. E isto não está a correr bem, mas sim, efetivamente foi um belo trabalho da equipa e Ciccone conseguiu levar a camisola das bolinhas para casa e foi merecido. Olha, e já que estás com a palavra, vou-te pedir que faças aqui um segmento do canto do adeus, das despedidas. Foi um tour com muitos ciclistas de renome e que nos deram muitas boas histórias ao longo dos últimos anos a fazerem a sua despedida. E eu queria te pedir que lhes desse uma palavra, nomeadamente Mark Cavendish, Peter Sagan e Thibaut Pinot. 2 deles lendas e o Pinot uma lenda por outros motivos. Olha, em relação ao Mark Cavendish, eu fiquei completamente desolado, porque estava mesmo convencido que o recorde de Eddy Merckx iria ser batido. Então, ver a cara do Cavendish quando se apercebe que não pode continuar, fiquei mesmo desolado. Ainda assim, tenho alguma esperança que ele possa voltar em 2024, nem que seja só. Por favor, deixem-me lá fazer só uma etapa para ver se consigo bater o recorde. Em relação a Thibaut Pinot, nunca fui um ciclista que eu gostasse especialmente, mas lá está, acho que Thibaut Pinot, Thibaut Pinot marcou os franceses e acho que foi o mais perto teve de dar uma alegria aos franceses, apesar de mesmo assim ainda um bocadinho longe, e acho que Thibaut Pinot sempre foi aquele ciclista que revelou aquela paixão que os franceses têm pelo ciclismo e só por isso merece uma menção honrosa. E toda aquela envolvência que tivemos na última etapa de montanha, com aquela que intitularam a curva do Pinot, por ter lá os fãs dele e tudo e mais alguma coisa, acho que foi um momento bonito. Parecia um estádio de futebol aquilo. Para o ciclismo Eu mundial, também, eu adorei. sem dúvida, Yeah. aquilo acho que foi incrível. Peter Sagan, é assim, para mim o Peter Sagan está como, isto pode parecer uma comparação um bocado estranha, mas para mim o Peter Sagan
está para o ciclismo como o Ronaldinho Gaúcho esteve para o futebol. Ambos chegaram a certa altura e pensaram: ok, eu já ganhei as coisas mais importantes, provavelmente, que poderia ganhar. Agora vou curtir a vida. E é claramente essa impressão que Peter Sagan me dá. Camisola verde no Tour, várias vezes campeão do mundo, e a certa altura percebeu: ok, esta rigidez do desporto a nível profissional já não é para mim, e então agora vou curtir a vida. E nos últimos anos foi essa a sensação que deu, que andava simplesmente a passear pelo circuito do World Tour, como um corpo presente a maior parte das vezes. Mas podia ter sido muito mais do que aquilo que foi, na minha opinião. Era um dos meus ciclistas favoritos nos tempos áureos dele. Adorava Peter Sagan pela forma de correr, pela forma como efetivamente levava o ciclismo, mas efetivamente a forma como ele levava o ciclismo e também a forma como ele levava a vida, a certo momento ele decidiu que a vida não era só o desporto de alta competição e decidiu ir vivê-la, e agora pendurou mesmo o selim e pronto. Quem sabe o que é que ele pode ser noutro sítio qualquer. Mas Como já vem sendo habitual. não, Desculpa, não, pensava que tinhas terminado. não, ia só rematar com um chapéu para estes três ciclistas, porque acho que cada um dos três nos fez viver grandes momentos deste desporto que nós adoramos. Nos rescaldos das grandes voltas fazemos sempre aqui os mais e os menos, as nossas surpresas e as nossas desilusões, e vamos começar com o Ricardo. Ciclistas, equipas, quais foram as tuas principais, o que é que te surpreendeu mais ao longo deste tour, que tiveram muito melhor, muito acima das expectativas? Grande parte já foi referido pelo Pratas quando abordou o top 10, mas tal como ele, Simon Yates, que eu não esperava que ele voltasse a estar a este nível com tanta regularidade ao longo de 3 semanas. Carlos Rodrigues, que tem 22 anos e está-se a mostrar ser um grandíssimo voltista, capaz de ganhar uma grande volta em que Vingegaard e Pogačar não estejam, talvez. Pello Bilbao, que não esperava que ele estivesse tão bem na montanha, com tanta montanha. Félix Gall, que pronto, nós temos aquele um bocado o síndrome de como é que é o nome dele? É Cepeda? Temos um bocado o síndrome de Cepeda, que está muito bem antes do giro, mas depois no giro não faz nada. Então o Félix Gall vai para este tour um bocado com esse rótulo, mas chega ao tour, mostra que tem uma qualidade tremenda na montanha e parece que vai em crescendo no tour. Mais Kwiatkowski, que voltou a uma grande forma, ganhou uma etapa e é o último da fuga a ser apanhado na etapa do Tourmalet. Inclusive atacou Pogačar e Vingegaard. Victor Lafay ganhou a segunda etapa, entretanto desapareceu, não sei o que é que ele ficou a fazer no Tour ainda, mas enfim, ganhou uma etapa, já não é nada mal. E acho que é por aí, não estou a lembrar agora de mais nenhum. Então vamos passar para a parte que nós gostamos mais, que é... A própria Cofidis surpreendeu não só com o Lafay no início, né, que depois acabou por desiludir nas outras 2 semanas, mas também a vitória do Izaguirre e também com o Carlos trouxe muito bem. A Cofidis já não ganhava há não sei quantos anos e ainda fecharam top 10, não foi?
Ainda fecham top Ainda 10 à fecharam geral. o top 10. Ainda fecharam o top 10 com o Guilherme Martin. Estava a ver que ninguém referia Guilherme Martin top 10. Vitor Lafay, que foi o único francês a vencer neste tour. E que venceu ao segundo dia e ao primeiro dia foi o único a seguir Pogacar e Vingegaard. Ele só fez aquele fim de semana do Tour, mas naquele fim de semana teve fortíssimo. Vamos então passar à parte que nós gostamos mais, que é de bater na malta. Pratas, quem é que teve abaixo do que tu estavas à espera? Vou dividir isto em 3. Desilusões. Agora é um quarto de hora de pratas a dizer mal de ciclista. Não, vou, Dissertação. em termos da geral, destaco aqui a minha desilusão na Education First. O melhor classificado deles na geral, para terem noção, foi o Powless na posição 66. Está bem, o Carapaz abandonou logo, mas ainda assim havia Powless, havia Rigoberto Urán. O Chaves também seria, na teoria, ainda um gregário, podia ser útil nas horas mais duras, mas eles não conseguiram fazer nada de jeito depois no geral. 0 vitórias. Fizeram 2 top 5, 2 quintos lugares, um com o Powless e um com o James Shaw, que acabou por ser uma pequena surpresa. O Powless teve alguns dias com a camisola da montanha, mas depois não conseguiu concretizar, por isso não dou assim grande mérito a isso. O Bettiol só apareceu numa das últimas etapas para fazer o oitavo. E Magnus Corte, alguém adivinha quantos top 50 é que ele fez? Fez um top 50. Só terminou uma etapa no top 50, foi 16º naquela etapa que ganha o Bilbao. Aí até acho que o Chaves acabou à frente dele. Portanto, Education First, no geral, uma desilusão. Em termos de fugas, esperava mais da Intermarché. Calmejan e o Rui Costa, bola. Calmejan estava a dar bons sinais a esta época. Ele que já venceu no Tour há uns anos. Ele e o Rui Costa não fizeram a fuga, cada um, algo do género. Mas nem sequer top 10. O Zimmermann foi a única exceção. Perdeu por pouco para o Bilbao e teve mais 2 fugas. Foi o único que tentou alguma coisa. Aqui já não estou a falar de fugas, mas em sprints só fez 2 top 10. Portanto, era um dos favoritos à partida para ganhar a camisola verde ou para estar na luta, e só faz 2 top 10. Faz o pódio num sprint massivo em Bordeaux e depois faz só 6º nos Campos Elíseos. É muito, muito pobre mesmo. E seja no topo da bola, é também o Luís Menches, que abandonou ali na segunda semana, quando estava à beira do top 10, salvo erro do top 10. Esperava que a Intermarché fizesse mais, com uma postura, por exemplo, como a UNO-X, que na sua estreia consegue ter 6 corredores a fazer top 8 em etapas, ou como a Israel, que também foram tentando espaços e acabaram até por conseguir uma vitória com o Woods. Era isto que eu esperava que a Intermarché fizesse, e foram uma nulidade nas fugas e também com o Bini nas etapas ao sprint. E para fechar, em termos de sprint, a minha maior desilusão foi o Samuel Sport. Só fez um top 10. Acho que foi 10º só numa etapa. Muito, muito pobre mesmo. Ele até tinha um comboio na teoria interessante. E depois o restante da equipa também muito má. O Bardet fez um 7º numa etapa. O Nils Ikoff fez 5º noutra etapa. Isto é muito pobre mesmo. Mas pronto, da DSM já estamos habituados. Eles ou fazem isto, ou então brilham com um corredor que ganhou 2 ou 3 etapas. Já estamos habituados. Pensei que fosses continuar. Ok. Gostei da abordagem, ao menos não foste aos nomes mais óbvios das desilusões, aos Landas e aos Mas e aos Alaphilippes, e deste-nos aqui outra perspectiva.
Vamos agora entrar num segmento aqui dos prémios Tour. Vamos fazer isto com algum ritmo, sem explicações muito detalhadas, mas vamos ter aqui três pequenas categorias e cada um de nós vai recordar alguns momentos do Tour. Vamos começar com o Lourenço e com o momento do Tour. Antes de dizer o meu momento do Tour, queria só complementar uma coisa. O tema do Pratas, que apesar da vitória numa etapa, a pior equipa foi... não, desculpem. Aliás, não, desculpem, porque eu enganei pelo nome, mas apesar da vitória numa etapa, não. Apesar de 4 vitórias de Jasper Philipsen, a pior equipa do Tour foi a Alpecin. Levam 4 Isso é etapas um hot para take a casa. posteriori. Mas pronto. Exatamente. Levam 4 etapas para casa e são a pior equipa do Tour. O ar do Ricardo. Sim. Não, porque eu ia Diz, rasgar a diz. Soudal. Eu ia rasgar a Soudal. Só que li mal o nome. Eu ia rasgar a Soudal. O que era legítimo na mesma, rasgar a Soudal. Porque, apesar Yeah. da vitória numa etapa, foi, na minha opinião, foi uma das grandes desilusões. Mas seguindo, para o momento do Tour. Para mim, o momento do Tour é no contrarrelógio, quando percebemos o tempo que o Vingegaard ia ganhar ao Pogačar. E é um dos momentos que vai ficar para sempre a tareia que ele deu. Vai ser um bocadinho eclipsado pelo que aconteceu no dia a seguir, mas para quem estava a ver no momento, e para mim especialmente pelas apostas já referidas aqui, vai ser um momento que não me vou esquecer. Ricardo. O meu momento do Tour também é o contrarrelógio. A vantagem que o Ricardo conseguiu meter no Pogačar é uma coisa ridícula. Queria aqui só destacar o momento em que ele, quando está a sair, agora com as comunicações rádio, recebe a comunicação diretora desportiva, dizer alguma coisa do género de vai e hoje vais provar que és o melhor ciclista do mundo. Acho que a maior parte destas coisas do rádio não teve grande graça, mas essa foi boa. Pratas. Para mim, o momento foi a entrevista do Matej Mohoric. Muito emotiva e acho que descreve bem o que é que os ciclistas passam na maior corrida de ciclismo do mundo. Acho que quem não ouviu, acho que vale a pena ver e ouvir. Para mim, o momento do Tour é a hecatombe do Pogačar depois de 15 dias de prova, dele ficar para trás num grupo de 20 ciclistas com o Castro Viejo a meter. Foi o momento em que eu fiquei pasmado e ele a dizer que está I'm dead, I'm gone. Foi o momento em que eu fiquei mais surpreendido, e até porque isso nos diz para os anos seguintes em relação ao tema que já discutimos do Vingegaard e do tema e do domínio dele, e por eu ser um fã do Pogačar foi um momento que me marcou particularmente. A segunda categoria, mais ao estilo falso planista, um momento meme do Tour. Lourenço. Para mim, o momento meme do Tour é quando na etapa do Puy de Dôme o Matteo Jorgensen começa-se a perceber que não vai ganhar a etapa porque tem o Michael Woods quase a subir a cavalo atrás dele. E a ação que começa-se plano após plano, que a transmissão vai focando a cara do Jorgensen, aquilo é do estilo, a cara dele vai ficando cada vez mais cabisbaixo, ele parece que cada vez vai pedalando mais devagar. A reação que ele tem quando se apercebe que aquilo não vai pender para o lado dele é muito engraçado de se ver, mas para ele acredito que não tenha sido nada engraçado. Ricardo. Para mim, o momento mime do Tour é o quilómetro 0 da etapa 20, em que saem para a fuga Victor Campenertz e um colega de equipa que eu não lembro quem é, acho que é o Jasper de Buist, mas não tenho certeza. Saem estes dois para a fuga e mais ninguém os acompanha. E eles acabam por fazer 15 km de fuga.
15 km de fuga que são capazes de acabar por dar o prémio da supercombatividade de Vitor Campenertz, que recebe um prémio de supercombatividade sem nunca ter estado na disputa por uma etapa. O melhor resultado que ele faz é 10º a 3 minutos do vencedor. E Pratas. para mim isto Desculpa. é uma crítica que eu tenho a este prémio, que é dado pelos adeptos no Twitter, ou lá o que é. Como é que um corredor destes, que só porque vai para a fuga, só porque ataca sem cabeça em todas as etapas, ou quase todas as etapas, recebe um prémio de supercompatibilidade? Quando há corredores como, sei lá, Kwiatkowski, é o primeiro que me vai à cabeça, que ganha uma etapa a resistir ao pelotão a toda a velocidade atrás dele, que quase ganha outra etapa também a resistir ao pelotão a toda a velocidade atrás dele. E depois há estes cromos que vão para a fuga em todas as etapas, que não fazem nada, não estão em disputa por etapas, não estão em nada, só estão lá. Qualquer um consegue ir para as fugas. Qualquer um. Campeonato é um cromo. Ricardo já passou, vai ficar tudo bem. Pratas. Só para complementar o que o Ricardo disse, pá, não podemos ter prémios Direct G em todas as grandes voltas, não é? Esse sim foi bem entregue. Mas pronto, prosseguindo. Para mim o momento foi na última etapa, quando o Pogačar ataca e o Van Hooijdonk vai atrás dele. É pá, deixem lá o rapaz ir sozinho, pá. Nem com 8 minutos de avanço deixam o rapaz respirar. O meu também tem a ver com a rivalidade entre a UAE e a Jumbo, e é na segunda etapa, quando o Wout van Aert perde para o Lafay, que depois aqui até dá a polémica do Vingegaard não ter puxado os 500 metros ou não. É depois o Pogačar a contar ao Adam Yates o que é que aconteceu e a gozar com ele, a mandar já nos rolos, a mandar o bidon ao chão e a explicar o quão chateado estava o Wout van Aert. E aí foi assim um behind the scenes que eu gostei muito de ver. Até por essa disponibilidade e essa liberdade sempre que o Pogačar tem na forma como encara as corridas. E o último prémio que vamos atribuir vai ser a embirração do Tour. Este prémio foi criado especialmente para o Ricardo, como vocês devem imaginar. Ele, entretanto, para ele trazer uma embirração específica, entretanto ele diz que afinal vai falar de outra coisa. Mas pronto, o que não lhe falta são embirrações. Mas vamos cumprir a ordem e vamos começar pelo Lourenço. Então, podia ser aqui mauzinho e dizer que a minha embirração do Tour ser o Pogačar tentar lutar pelo estatuto de melhor sprinter com o Philipsen, mas não, eu vou atribuir ao Wout van Aert, porque me irritou profundamente o facto de eu até à última ter Philipsen na minha app e trocar por Wout van Aert, por estar convencido que ele ia estar ao mesmo nível que esteve o ano passado, e nem o raio de uma etapa o rapaz conseguiu ganhar. É que nem uma para a amostra. E isso deixou-me profundamente irritado, porque eu gosto muito dele, e ele nem numa etapa me conseguiu dar essa alegria. Ricardo. Pronto, então como disseste, isto foi criado para mim, não é? Você estava à espera que eu trouxesse para aqui o Guillaume Martin, mas acho que o Guillaume Martin não merece a minha atenção. Portanto, trago outro francês, outro cromo, como Campenertz, que é Alaphilippe, que também ataca em todas as etapas, não se sabe bem tentar fazer o quê. Ele acha que consegue ganhar todas as etapas, apesar de não conseguir resistir aos primeiros 50 km de cada uma delas. Faço minhas palavras de Vingegaard, que muito ataca, é porque está nervoso. E Alaphilippe parece que veio para esta volta à França com o objetivo de provar alguma coisa que já não é. Não sei se está a lutar por
por receber um contrato do Lefebvre. Não sei se passa lá alguma coisa na equipa, mas é outro cromo que, enfim, que não há explicação para o que ele tentou fazer neste turno, não foi nada. Coitado, ele andava lá, parecia uma galinha sem cabeça, a atacar por todos os lados, a tentar entrar em fugas. Bem, roubaste a minha embirração. A minha embirração ia ser exatamente o Alaphilippe. Vou ter que pôr aqui outra em cima do joelho enquanto o Pratas partilha dele. A minha embirração é que os ciclistas bascos não fizeram rigorosamente nada relevante nas etapas do País Basco. Estava à espera de ver alguém fazer o que o Magnus Cort fez na Dinamarca no ano passado. Até levei o Omar Freire na Cycling Fantasy a contar com isso, mas nada. Muito desiludido com os bascos. Depois, um bocadinho mais à frente, conseguiram bons resultados, mas esperava ver algo mais nas primeiras etapas. Pronto, a minha embirração, como eu já tinha dito, ia ser o Alaphilippe, mas não havendo outro dia que eu fiquei bastante irritado, quer dizer, com o Alaphilippe fiquei irritado em bastantes dias. Foi aquele dia que o Soler e o Wout van Aert andaram-se a matar a lutar pela etapa quando a geral estava a 10 segundos e tinhas uma luta titânica atrás e eles andaram-se os dois a matar e eu tive o dia todo a olhar para a televisão a pensar, mas o que é que estes dois rapazes andam a fazer à vida deles? Com duas equipas, duas superestruturas a fazerem tudo e a lutar pela volta à França segundo a segundo e eles andavam ali a brincar e alguém lhes deu liberdade para eles fazerem isso também, imagino eu. O próximo tema de que vamos falar é aqui uma novidade. Nós fizemos um desafio no Twitter na altura para a diferença entre no contrarrelógio e quem ficasse mais próximo da diferença entre Pogacar e Vingegaard podia fazer uma pergunta para o próximo podcast, que é este no caso. Como nós somos muito fortes, embora até tenhamos tido algumas participações nesse desafio, acho que tivemos cerca de 30, o Pratas é que ganhou e ele deixou aqui não só uma, mas várias perguntas. Eu vou deixar ele fazer as perguntas. Pratas. Então, eu gostava que vocês dessem a vossa opinião de qual é que é a probabilidade de o Pogacar ou o Vingegaard, ou os dois, como quiserem, ganharem 5 tours. Cada um, né? Um deles. Sim, sim. Sim, senão eles entre eles já têm 4. Eu diria 50%. Cada um. Não é os dois. É que pelo menos um deles ganhar 5 tours. Pelo menos foi assim que eu percebi, não? Sim. Pelo menos um deles ganhar 5 tours. Eu digo 20%. Ok. Interessante. Acho mesmo muito pouco provável. Achas assim tão pouco provável o Vingegaard ganhar mais 3 tours? É giro. Não estou a discordar, estou só a dizer que é interessante, é engraçado. Acho. Até porque o Vingegaard já não é assim tão novo. Historicamente, quantos é que conseguiram, não é? Sim, é verdade. Por mais dominante que pareça ser, o que é hoje, amanhã, por alguma razão, não é. Sim, e tu deste a hipótese dos dois. Eu também subi um bocado para aí, por causa disso, não é? Porque não estou a ver nos próximos anos ninguém ganhar o Tour sem ser um deles os dois, mas como já falámos hoje, isso está a ver hoje. Os dois juntos, sim, está 50%, 60%. Não, os dois juntos é 99%, quer dizer, Eles 4 já eles têm. Só falta um. Sim, 4. Só se houver algum apocalipse, okay. é que eles não ganham o quinto, não é? Sim, até estava a pensar em que eles tinham 3, mas sim. Lourenço? Eu digo 70%. Ui. Eu acho que só nos próximos anos, atenção, até lá pode aparecer alguém, como é óbvio, e sinceramente não estou a jogar com essa margem, mas até lá, até poder aparecer alguém, só vejo o Remco a poder chegar ao nível deles os dois. Por isso acho que é provável que algum deles consiga chegar aos 5 tours. O Ayuso fez pódio aos 19 anos na volta. Certo, mas até que ponto é que o Ayuso vai chegar
para o Tour e dizer que sou eu o líder e não, sou eu o líder e não é o Poga. O Pogacar também fez com 19 ou com 20 anos e com uma exibição bem mais autoritária do que a do EUS do ano passado. E ele tem que ganhar ao Pogacar para ganhar o Tour, não é? Digo eu. Ainda por cima da mesma equipa. Exato. Quem é que diria que o Vingegaard ia passar o Roglic? Pois, está bem, claro. Isso é com essa incerteza que jogamos. Sim. Isso, na estrada, basta ser mais forte. Próxima, Pratas. Então, e qual é que é a probabilidade de Pogacar conseguir conquistar os 5 monumentos? Portanto, já ganhou 3, faltam 2. Lourenço, começa tu Paris-Roubaix agora. e Milan-San Remo. Falta Roubaix e Milan-San Remo, não é? Ele tem 24 anos. Eu diria que a probabilidade de ele vencer os 5 monumentos é de 90%. Gosto. Eu acho que ele a Sanremo vai ganhar um dia. Se ele for lá todos os anos, nos próximos 10 anos, aquilo é meio uma lotaria. Ele vai estar sempre na luta porque é um dos melhores e dos que se adapta melhor. Eu acho que ele a Sanremo vai ganhar um dia. Eu diria que Diz. a San Remo é a mais difícil dele ganhar. Depois da exibição que eu vi discordo. fazer o ano passado, na etapa do Tour, acho que ele pode perfeitamente chegar a Roubaix e vencer. Eu diria ganhar as duas, eu diria 30% talvez. Porque acho que Roubaix é muito difícil. Eu estou mais de acordo com o Henrique. Eu ia dizer 50%, mas sim. É por aí. E pronto, e para fechar então, esta pergunta eu já tinha feito antes de saber que o Vingegaard ia à Vuelta. Dentro de tantas probabilidades sobem certamente, que era qual é que é a probabilidade da Jumbo ganhar as 3 este ano? Muita. Mais do que alguma vez foi. Ou seja, isto no fundo é a probabilidade do Roglic ou o Vingegaard ganharem a Vuelta, não é? No fundo é essa a pergunta. Ou o Sepp Kuss, não é? Ou o Sepp Kuss, exato. É isso versus Remco, Ayuso, João Almeida. o Pogacar. Eu acho que a maior probabilidade de eles não ganharem é o Pogacar ainda ir à Vuelta. Não. Se ele não for à Vuelta, eu diria 60. Se ele for, eu diria 40. Lourenço, Ricardo? Eu sou um bocadinho mais cético. Força, Ricardo. Avança. Eu fico pelo muita. No... Já tenho a minha opinião. Eu acho que é mais de 60. Eu sou um bocadinho mais cético em relação a esta situação. Não sei. Acho que o Remco vai aparecer em grande forma na Vuelta. Acabei de me lembrar que agora está quase a começar a prova em que vamos ter que começar a falar do Remco todos os dias. Exatamente. Até fico logo assim desconfortável. Eu diria 50%. Ok, andamos todos mais ou menos na mesma casa. Um dos nossos ouvintes deixou também. Nós fizemos também um post a pedir que fizessem perguntas para o podcast e deixo aqui o apelo para estarem à vontade e nós vamos fazer isso mais vezes no futuro. A pergunta que nos deixaram foi em relação ao desalinhamento de objetivos entre o Pogacar e depois o que a equipa e os patrocinadores querem. Ou seja, pegando um pouco no que já falámos antes, dele fazer as clássicas, dele fazer N provas e ter N objetivos, em vez de se focar só no Tour. E que isso pode ser um elemento de tensão nessa relação dele com a equipa e com os patrocinadores. Qual é que é a vossa opinião sobre isso? Eu estou completamente de acordo. Acho que os patrocinadores querem o Tour é a prova claramente com mais visibilidade do mundo do ciclismo. Acho que faz todo o sentido. Pessoalmente, eu preferiria que ele ganhasse os 5 monumentos a ganhar, por exemplo, 5 Tours, mas isso sou eu, que se calhar valorizo mais os monumentos e estes recordes do que o normal. Mas sem dúvida acho que os patrocinadores querem é Tour. Tour é 80% da visibilidade do ciclismo.
Mais alguém quer acrescentar alguma coisa nesta matéria? Ou Concordo, não concordamos tenho nada a todos? acrescentar. Eu também concordo. Ricardo? Eu não acho que haja uma necessidade de mudar os objetivos. Acho que, a meu ver, o que faltou este ano foi um campo de treinos diferente, com mais tempo em altitude, menos tempo. Ele teve lesionado, portanto, grande parte do tempo em que não esteve a treinar como era suposto. Portanto, não acho que haja qualquer problema na preparação do Pogacar. Precisa de ter um campo de treinos a focar-se totalmente na montanha e nos dias duros. Claro que poderia fazê-lo enquanto está nas clássicas, mas acho que chega bem aquele tempo depois de Liège, ou até não ir a Liège e aproveitar o tempo a seguir às clássicas do Pavê. Pratas, ainda querias partilhar connosco um fun fact para fecharmos esta análise ao Tour? Sim, tinha aqui um tema sobre o Tour, claro, e sobre os colombianos. Na última década tivemos aqui uma boa fase em termos de classificação geral de colombianos. Só resumindo, nos últimos anos, em 2012, nenhum colombiano participou, mas depois em 2013 Quintana faz segundo, 2014 José Serpa, melhor colombiano, faz 48º, e depois temos aqui uma sequência incrível com Quintana a fazer segundo e terceiro em 2015 e 2016, Rigoberto Urán segundo em 2017, depois Quintana décimo em 2018, Bernal venceu em 2019 finalmente, e depois tem vindo a decrescer ano após ano. Miguel Ángel Lopes foi o melhor em 2020, fez sexto, Urán décimo em 2021, Urán 22º em 2022, e este ano o melhor colombiano foi o Terrada da Astana, na posição 34. Eu gostava de saber a vossa opinião, se há esperança agora no curto, médio prazo para os colombianos em termos de geral. Temos aqui o Bernal, que este ano acabou em 36º, tendo em conta a lesão grave que teve, acho que até foi quase um milagre ter conseguido terminar já o Tour. O Urán ficou na posição 71, muito mal. O Chaves e o Dani Martínez abandonaram. O primeiro já está na pré-reforma, o segundo tema em não conseguir fazer uma grande volta de jeito. Não sei bem que futuro é que lhe espera. Não sei se vai continuar na mesma equipa. Tirando estes corredores que eu falei, que colombianos é que poderiam ter estado no Tour e fazer uma boa geral? O Higuita não participou, mas também não estava a vê-lo a fazer um top 10. E sobra Miguel Ángel Lopes, da Team Medellín. Não sei. Será que vão dar o wildcard no próximo ano? Vou haver um colombiano outra vez no top 10? Não sei. Digam-me de vossa justiça o que é que acham aqui do futuro da Colômbia nas grandes voltas. Eu acho que é engraçado eles terem feito esse processo todo em crescendo, que culminou com uma vitória, e depois o momento da vitória é o momento de inversão em que passam, em que depois entram numa série de anos de secura, e que efetivamente os melhores ciclistas ou já passaram o prazo, ou no caso do Bernal, não, as condições físicas não parece que lhe voltem a permitir lutar por um Tour. E os outros nomes que estão aqui, Urán, Miguel Ángel Lopes, Chaves, Dani Martínez e Sérgio Higuita, são dois ciclistas que não têm essa consistência. Ramiro Sousa, nem que dizer. Olha, se calhar o melhor este ano foi o Rubio, que faz umas belas prestações tanto no EA Tour como no Giro, mas tudo muito curto. Acho que o único que pode dar algumas alegrias à Colômbia, se calhar poderá ser o Buitrago, mas nunca a ganhar uma grande volta. E também esqueci-me de referir que fala-se que o Quintana
pode ir para o World Tour, também já se falou. Eventualmente a Quick Step pode arranjar lá um espacinho para ele trabalhar para o Remco, mas também já não vai para novo. Esse trabalho ainda serve. Acho que serve perfeitamente. Acho que daria um belo gregário para o Remco. É pequenino, mas pronto. Não. Não protege muito o remo, mas pá, a subir também não faz tanta diferença. Vamos aqui só. Nós íamos fazer o rescaldo das apostas todas que nós fizemos, mas nós acabámos por nos perder aqui na conversa e já ficou grande. Vou só pedir um breve comentário a cada um dos presentes sobre os hot takes, só para nos podermos, para não acharem que nós falamos só as coisas do início e que depois não falamos mais nisso. Lourenço, top 10 do Ruben, como é que isso correu? Correu pessimamente mal. Parece que ainda hoje estava a comentar isso com alguém que costuma falar com ele de vez em quando, que diz que ele no início da temporada apanhou uma doença meio estranha e que aquilo parece que o afetou para o resto da temporada, que não permitiu que ele fosse também às Ardenas como queria, etc, etc, etc. Depois também eu não cheguei bem a perceber, na altura falou-se que ele tinha estado incluído naquela queda geral e depois acabou por não conseguir, que ainda se meteu em cima da bicicleta, mas depois não conseguiu, mas não cheguei a perceber bem porque parece que isso não foi algo, não sei se vocês Sim, mas perceberam. para o top 10 já não ia, não é? Sim, para o top 10 nunca ia, mas ainda tive alguma esperança quando logo neste primeiro, segunda etapa o Mas cai e pensei, opa, ainda vai chegar lá, mas depois não, não aconteceu. Não foi um tour feliz para os portugueses. Não foi. Ricardo, tu também foi top 10, mas não foi Ruben Guerreiro, foi Bernal. Foi ao poste. Ficou só a 2 horas e 10 minutos. Portanto, foi, ali quase lá. foi ela por ela. Mas, por exemplo, ficou à frente de Henrique Mas e do Carapaz. Portanto, se tivesse sido nada esse mal. o hot take, já saía nada mal. Pratas, o teu hot take foi a gozar e mesmo assim foste longe o que esteve mais perto de acertar. Seasball e a vencer nos Campos Elíseos, fez quinto lugar. A gozar, quer dizer, consegui prever que o Cavendish não ia se experimentar nos Campos Elíseos. Seasball faz quinto. E ainda foi a gozar. Pá, eu estou a dizer que foi a gozar porque todas as tuas apostas foram a gozar. Tu apostaste no Luís Loen Sanchez para a camisola da Juventude. Não tive a oposição do moderador. Não estavas A cá. gozar? Se me tivesse Isso foi a chamado a gozar? atenção, se me tivesse Não estavas cá. alertado, se me tivesse alertado que ele não participava nessa camisola, já tinha mudado a minha aposta. A minha aposta, o meu hot take era que Portugal ganhava 2 etapas. Como não foi aceito, eu pus na altura que o Pogacar ganhava com 5 minutos para o segundo. Pá, qual delas esteve mais longe de acontecer foi um fracasso. O Bau tinha apostado que o Ewan ganhava 3 etapas. Ele até houve ali uma altura em que pareceu que podia ganhar uma, mas pá, 3 era longe. E o Branco apostou que o Godu não fechava top 10. Quando não foi aceito, apostou que o Jacobsen não ganhava nenhuma etapa. Por isso, no fim, foi o Branco o único que conseguiu acertar efetivamente um hot take. Antes de passarmos só aqui ao pequeno jogo interno com que vamos fechar este programa, vou só pedir um breve comentário à Volta à França Feminina, que está a começar. Tivemos hoje a segunda etapa, hoje segunda-feira. E Pratas, o que é que esperas de ver nesta segunda edição do Tour Feminino? Vai dar Van Vleuten? Não vai dar Van Vleuten? Como é que é? Eu acho que não vai dar Van Vleuten, mas já ganhou as últimas 5. Não será surpreendente se ganhar, mas eu acho que vamos ter um duelo entre a Van Vleuten da Movistar com a Demi Vollering da SD Works, que é a melhor equipa de ciclismo feminino de longe. Começaram bem com a vitória na primeira etapa da Lotte Kopecky. Agora na segunda etapa ganhou a colega
da Van Vleuten na Lippert. Portanto, neste momento está um igual em 2 etapas. Eu prevejo que haja um domínio da STD nas próximas e acho que a Valering vai acabar por vencer e não ter os mesmos, não fazer os mesmos erros que fizeram na Vuelta. E acho que a Lorena Wibbs também vai ganhar etapas pela SD. Acho que a SD vai dominar no geral e vencer no final. Acho que vale a pena acompanhar. O ciclismo feminino está em crescendo, as melhores estão aqui e nada melhor do que haver esta prova nestes dias de ressaca do Tour, que foi incrível. Para fechar, vamos fazer o mesmo jogo que fizemos no Giro. Isto depois vai deixar de resultar, porque vocês já vão saber que eu vou trazer isto e não resulta. Mas vamos tentar fazer os 21 vencedores de etapa, ou as 21 etapas. Vamos fazer um de cada vez, ver quem é que é eliminado e ver se conseguimos fazer no Giro fizemos 19. Fica a nota, ver se conseguimos fazer as 21. Pode começar o Ricardo. Deixa-me pôr aqui uma ordem qualquer para isto seguir sempre pela mesma ordem. Vamos seguir esta ordem aqui. Então segue o Lourenço. Começa o Lourenço. Eu já não me lembro bem como é que isto se faz, mas um ciclista ganhou mais que uma etapa. Tem que se dizer Só as dizemos vezes uma vez, todas. certo? Tens Sim. que dizer as vezes todas? Nós temos que dizer 21 isso nomes. Não, isso vale a pena. Foi assim que fizemos. Tem que ser as mesmas condições que queremos bater o recorde do Giro. Foi assim. Então, Philipsen. Pronto. Ricardo. Adam Yates. Philipsen. Bora, sigam só sem mim. Philipsen. Bilbao. Quem? Não percebi. Bilbao. Philipsen. Vingard. Izaguirre. Lafay. Vingard. Já foste. Então, Yeah. O Vingard só ganhou contra o relógio. Pois foi. Lourenço is out. Ricardo. Kwiatkowski. Pogacar. Gal. Pogacar. Woods. Jordi Meus. Asgreen. Mohoric. Quantos é que faltam, Henrique? Acho que só falta um, não sei, pá, vocês estão a dizer muito rápido. 2, 4, 6. Espera. 2, 6, 8, 10, 12. Falta um, 14, falta. 16, 17. Não, faltam 17. Não, São 17, faltam 4. faltam. Faltam 4. Faltam. Eu já sei quais é que são. Se quiser, posso te Vou lá ajudar. ver. Já sei, porque já estou a ver. Porque estou a Pedersen. ver. Se quiseres, posso ajudar-te. Era isso que eu estava a dizer. Sim, Mads. Yeah. Carlitos. Certo. Faltam 2, malta. São fáceis. Hindley. Exato. Não. Já tinha esse pronto a disparar. E este é o mais difícil. Eu, por acaso, imaginei logo que este fosse o mais difícil. Já batemos o Giro. No Giro fizemos 19. Aqui são 20. Já só falta um. Ou o Ricardo ganha ou fica empatado. Bora, Pratas. Tens 10 segundos. O Wout van Aert fez segundo nessa etapa. Ricardo, queres? Já sei.
Então vá, diz Ricardo, para te coroares como vencedor. Voto Pauls. Vote Pauls, exatamente. E nunca mais lá ia. Mas para o futuro fica que fizemos 20, que este 21 já foi com ajuda. E pronto, assim fechamos este episódio de rescaldo do Tour. Muito obrigado por terem estado desse lado ao longo de todo o Tour. Nós gostámos muito de fazer o acompanhamento deste aqui. Foi o primeiro Tour que acompanhámos, é sempre a maior prova, é sempre uma dinâmica diferente. Como sempre, o nosso blog falseplano.ghost.io, onde temos as antevisões às provas, onde fazemos as análises fantasy, quer para a Cycling Fantasy App, quer para o Velo Games. Depois temos também Twitter, YouTube, Spotify, Apple Podcasts. Muito obrigado, vemo-nos daqui a 15 dias. Não tarda nada, estão aí os Mundiais e a Vuelta. Obrigado, até uma próxima.